Vamos começar o nosso conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial e, claro, um conteúdo que a gente precisa, antes de mais nada, observar uma série de elementos antecedentes do conflito, revisar um pouco tudo o que aconteceu antes, né, do grande conflito armado do século XX, daquele que a maioria dos historiadores, assim como eu, chamam de, na verdade, uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. É como se a guerra tivesse dado uma pausa, né, e retornado 20 anos depois para resolver todas as desavenças e desacordos que estavam pendentes quando a guerra terminou. Então, para isso, faz necessário observar, primeiro, né, as características, como a Primeira Guerra Mundial terminaram, né, de que forma os anos 20 influenciaram no conjunto da ação e os desdobramentos que acontecem um pouco antes do conflito começar. Então é uma aula muito importante, a gente precisa ter muito cuidado, fazer uma revisão com calma, para poder entender o conflito de fato como ele realmente aconteceu. Então, dentro desses conflitos, ou desses pontos destacados que remetem aos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, o primeiro, sem sombra de dúvidas, é o Tratado de Versalhes. A gente sabe que quando a Primeira Guerra Mundial terminou, nós tivemos 3 tratados importantes. O Tratado de Versalhes, que puniu diretamente a Alemanha, o Tratado de Saint-Germain, que puniu o Império Austro-Húngaro, e o Tratado de Sèvres, que puniu o Império Turco-Otomano. Você deve estar se perguntando, ou talvez não esteja lembrado, o que tem a ver o Império Turco-Otomano na história. Lembre-se que em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália saiu da guerra e no ano seguinte o Império Turco-Otomano ocupou o lugar da Itália na Tríplice Aliança. Então, quando a guerra terminou, a Itália estava longe de ser um país punido pela guerra diretamente, né? Embora indiretamente não tenha tido ganhos, né? Aquela velha história que explica o fascismo italiano da vitória com derrota, né? Mas a Alemanha e o Império Turco-Otomano foram duramente afetados, assim como o Império Austro-Húngaro. E no caso do Tratado de Versalhes, que pune a Alemanha, o primeiro ponto importante é a gente saber que, na verdade, não houve um acordo. Não foi feito um acordo entre França, Inglaterra, os países vencedores, os Estados Unidos e a Alemanha. Na verdade, os Estados Unidos até tentaram intermediar um acordo que pudesse levar a um equilíbrio e evitar um conflito posterior, chamado de 14 pontos de Wilson. Só que os 14 pontos foram negados pelos países vencedores, que na verdade queriam vingança contra a Alemanha. Então foi um tratado punitivo, né? A Alemanha apenas teve o direito de assinar e aceitar aquelas imposições, e foi unilateral, ou seja, só um lado decidiu como a coisa tinha que ser resolvida, né? E dentro desses pontos destacados do Tratado de Versalhes, nós temos, primeiro, uma perda colonial expressiva da Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, tanto na Ásia como na África, né? Isso tem um impacto econômico muito grande. Ela teve suas forças militares reduzidas de 3 milhões de homens para 100 mil, né? Veja só o tamanho do impacto militar no país. Eles acreditavam que desmilitarizando a Alemanha perderia o seu poder de reação e perdeu também todos os seus navios da marinha e todos os seus aviões. Os navios foram para a Inglaterra e os aviões para a França. Então é um tratado realmente extremamente humilhante. Do ponto de vista territorial, a Alemanha perdeu também espaços dentro da sua área nacional. Primeiro, a França exigiu que fosse criada uma zona desmilitarizada, ou seja, uma zona neutra, dividindo exatamente a região dos dois países, né, e conflituando-se exatamente de um dos pontos que gerou a Primeira Guerra Mundial, que foi o caso da Alsácia-Lorena, que havia sido tomado pelos alemães ainda na Guerra Franco-Prussiana, e que os franceses diziam que um dia aquilo ali ainda seria resolvido, né, que a França um dia retomaria esse território, e a gente chama isso de revanchismo francês. E realmente a França retomou o território da Alsácia e Lorena e criou essa zona desmilitarizada, onde passou grande parte da região
norte da Alemanha, parte do norte e noroeste da Alemanha, a ser controlado pelo exército francês. Outro acesso que também foi retirado do território alemão foi exatamente o corredor de Danzig. A Polônia, recém-criada, né, da fragmentação do Império Austro-Húngaro, tinha ficado sem um acesso direto ao Mar Báltico. E aí foi feita a solicitação aos países aliados, e os países aliados, como forma de punir mais uma vez a Alemanha, cederam a faixa territorial dentro do território da Alemanha e concederam à Polônia aí o acesso ao mar daquilo que a gente chama de corredor polonês ou corredor de Danzig. Né? A Alemanha também foi obrigada a pagar uma indenização de guerra violenta de 33 bilhões de dólares, né, com o dólar num valor exorbitante para a época, né, 8 vezes se comparado com o dólar no preço de hoje, né, antes da grande desvalorização do New Deal e depois da política de proliferação ou internacionalização do dólar, o que faria com que essa indenização a preço de hoje chegasse a 240 bilhões. É um valor realmente muito significativo, e principalmente para a economia alemã naquela época, arrasada já por uma guerra. E foi estabelecido também, até como forma de punir diretamente o país, né, o fim do Segundo Reich, que havia sido criado pelo Kaiser Guilherme I, e o estabelecimento aí de uma república, que a gente chama de República de Weimar, né, que vai ficar de pé até a ascensão de Hitler na Alemanha. Então, todos esses pontos prejudicaram demais a Alemanha, né, feriram demais o orgulho do povo alemão e fizeram com que as potências vencedoras acreditassem que, punindo dessa forma os alemães, eles conseguiriam fazer com que a Alemanha se aquietasse e não entrasse novamente em guerra, pois não teria mais condições nem materiais, nem econômicas para fazer tal empreitada. E vocês sabem que isso não aconteceu dessa forma. Em seguida, a gente tem o primeiro mapa, né, para mostrar exatamente essa configuração que foi dita agora. Né, olha, veja só, existia o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco, além do Império Russo. E a gente tem exatamente esses impérios criados no século XIX que vão deixar de existir. No lugar do Império Austro-Húngaro, nós vamos ter, né, a República da Áustria, a República da Hungria e a fragmentação do território fazendo surgir outros países. No lugar do Império Turco, apenas a Turquia e parte do seu território sendo rateada aí por ingleses e franceses, né, de olho principalmente nas reservas de petróleo no Oriente Médio. E no caso do Império Alemão, ele deixa de existir, né, passando a ser apenas Alemanha e com as suas punições. Aqui você tem no século XIX a região do conflito, ó, a região da Alsácia e Lorena, que vai ser reivindicada pela França. E quando você observa esse mapa e posteriormente observa o novo mapa, você vai ver o tamanho da dimensão da mudança, certo? Veja aqui, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Turco, onde existia a Sérvia, né, aquela confusão toda, Montenegro, como será a nova configuração da Europa no pós-1919. E aqui você já percebe aqui, ó, no lugar do Império Russo, você tem a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, com a ascensão dos bolcheviques que chegam ao poder na Rússia. Onde existia aqui o Império Austro-Húngaro, você tem novos países, além da Áustria e da Hungria, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia se forma na região da Sérvia, né? E nesse caso aqui, ó, nessa região da Polônia, Letônia, Lituânia e Finlândia, que eram territórios que a Rússia havia repassado aos alemães como forma de acordo para sair da Primeira Guerra, os alemães também não tiveram direito a esses territórios e os mesmos acabaram virando novos países. E no caso da Alemanha, você tem aqui a região da Renânia, que foi incorporada à França. A França passa a tomar de conta de toda essa região de fronteira, e aqui aquele acesso ao mar que eu comentei com vocês, né, o corredor de Danzig, que deu acesso ao mar, à Polônia, ao Mar Báltico. Então, a Europa passa por toda uma desfragmentação, né, de impérios,
O próprio Eric Hobsbawm, que foi um dos maiores historiadores do século XX, né, e que tem na sua trilogia de livros a Era dos Impérios, quando ele fala do século XIX, o livro seguinte é exatamente a fragmentação, né? Ele chama de a Era dos Extremos. Né? Nós vamos ter aí uma radicalização de todo o processo para estabelecer aqui esse novo formato do mapa europeu. Então vamos bem atentos a todos os fatos para que a gente chegue na Segunda Guerra Mundial entendendo toda a lógica. Então o Tratado de Versalhes causou, assim como os outros dois tratados, causaram toda essa remodelação no mapa europeu. Depois nós temos um olhar significativo aqui sobre os anos 20. E por que é importante a gente observar os anos 20? Vocês sabem que a Itália saiu da Primeira Guerra numa situação bastante difícil, tanto economicamente como territorialmente, pois ela não teve ganhos significativos, e isso acabou favorecendo, né, no começo dos anos 20, todo aquele orgulho nacionalista ferido, o surgimento de um partido de extremista, né, que foi o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, o surgimento também de partidos trabalhistas e comunistas na Itália, e a elite italiana, a burguesia italiana, a igreja, a própria igreja também temerosa da ascensão de um movimento socialista dentro da Itália, acaba apoiando o partido de Benito Mussolini, que em 1922 vence as eleições, torna-se assim, numa monarquia parlamentar, dá a Mussolini o direito de se tornar primeiro-ministro, ele força essa indicação com aquela marcha sobre Roma, nós vimos na aula sobre fascismo, né, e consequentemente, ele, com o cargo de primeiro-ministro, ele começa a manipular toda a Itália, né, você vai ter aí as eleições fraudadas em 1924, que vão dar maioria absoluta ao seu partido, ele fecha todos os outros partidos, começa a perseguir seus opositores, né, enfraquece a monarquia e acumula poderes até que em 1925 ele se torna duce, né, de grande general da Itália. Já na Alemanha, né, já em reconstrução nos anos 20, principalmente devido aos empréstimos dos Estados Unidos, vivenciava também o surgimento de partidos radicais. Você tem o Partido Comunista, tem o Partido Trabalhista Alemão, o Partido Cristão, e em 1919 surgiu um partido pequenininho, que é exatamente o Partido Nazista. Esse partido nazista, radical, defensor do nacionalismo ultraconservador, com aquela proposta de organização de todo o processo de uma nova Alemanha, de uma ressuscitação do Reich, e todos os elementos fizeram com que esse partido fosse aos poucos ganhando notoriedade, principalmente após a entrada de Adolf Hitler, e em 1923 Hitler tenta um golpe de Estado na região da Baviera, né, chamado de Putsch de Munique, ou golpe da cervejaria, que é quando ele finalmente acredita que, começando na ala mais conservadora da Alemanha, eles poderiam tomar o poder nessa região e, a partir dali, liderar um movimento que unificaria toda a Alemanha. O golpe foi um fracasso completo, teve muito pouca adesão, o próprio Hitler e grande parte de seus seguidores foram presos, né? Hitler deveria ter sido condenado, inclusive, à morte, né, por tentativa de golpe de Estado. Isso não ocorreu, e dessa forma você tem, a partir dali, Hitler preso, escreve o Mein Kampf, né, que é aquele livro dele, Minha Luta, e estabelece assim as diretrizes do que ele sonharia para uma grande Alemanha. Livro esse que depois vai servir de base, né, teórica para todo o projeto que Hitler vai implantar no poder. Naquele momento, era apenas um partido pequeno e barulhento, tanto que em 1928 o resultado dele é pífio nas eleições. Eu vou mostrar para vocês entenderem qual foi o comportamento do partido ao longo dos anos 20 e o começo dos anos 30. E aí vem a crise de 29. E aí a crise de 29 estabelece um novo paradigma. A Alemanha, que vinha sendo ajudada por vultuosos empréstimos americanos, esses empréstimos cessam e são cobrados, né? Os bancos alemães faliram, a economia entrou em colapso, o número de desempregados acelerou violentamente, o marco alemão perdeu valor,
chegando a incríveis 1 milhão de inflação, e o país de repente entrou num caos. E dentro desse caos não havia mais o que fazer, né? O país estava arruinado, e em tempos de crise, de ruína econômica, é muito favorável a um processo de unificação extremista, ou para a esquerda ou para a direita. E no caso do nazismo, o extremismo foi para a direita. Né? Por quê? Porque quando veio o colapso econômico e o declínio de toda a sociedade alemã, principalmente os conservadores e a elite alemã temeram a ascensão dos partidos trabalhistas, né, do Partido Comunista, e que isso pudesse levar a uma transformação da Alemanha numa república socialista nos moldes da União Soviética. Então, esse temor da elite alemã em relação a essa possibilidade de estabelecimento de um governo comunista acabou fazendo com que eles dessem apoio ao partido nazista, e quando vem em 1932, você tem aí a vitória do partido de Hitler. Né? Hitler vence as eleições de 1932, no ano seguinte, em 1933, acontece a morte do presidente Hindenburgo, né? E aí o presidente, mas a monarquia era uma monarquia? Não, era uma república parlamentarista. E numa república parlamentarista, nos moldes alemães, tanto havia o cargo de primeiro-ministro, que era o chefe de Estado, como o chefe da nação, que no caso era o presidente da república. Então eles tinham dois governantes, no estilo que a Alemanha ainda conserva nos dias de hoje. Né? E aí, quando o presidente morre, Hitler deveria, como primeiro-ministro, convocar uma nova eleição para a escolha desse novo presidente. E aí, o que é que Hitler faz? Como tinha maioria no partido, ele não convoca as eleições e acumula os dois cargos, passando aí a se tornar primeiro-ministro e presidente da Alemanha, se auto-intitulando como Führer. Então você tem aí, né, o nascimento aí de um novo modelo de supremacia alemã. Quando você observa dessa forma as eleições, e aí eu mostro a vocês o gráfico eleitoral, vocês vão entender mais ou menos o que eu falei para vocês quando a gente fala do processo de radicalização e dessa aproximação da direita. Observem nesse gráfico aqui. Aqui você percebe o seguinte, olha, em maio de 1924, os alemães tinham, o partido nazista tinha aproximadamente 6,5% dos votos. Quando chega em dezembro, esse número de cadeiras cai ainda mais para 14 cadeiras, 3%. Em 1928, ele só tem 2,6% dos votos. Então veja que o partido ele vinha decrescendo. Só que aí chega a crise de 1929. E quando a crise chega, em 1930, você vê esse número de cadeiras do partido nazista disparar, chegando a 107 cadeiras. Quando vem a eleição de 1932, a que vai dar a maioria do partido a Hitler do parlamento e, consequentemente, o direito dele se tornar primeiro-ministro, certo? O partido nazista já tinha 230 cadeiras. Né? Em novembro tem um pequeno decréscimo, né? E aí Hitler toma aquelas medidas exatamente na manipulação, que é bem característica desses governos, como Mussolini fez também na Itália. E aí, em março de 1933, você tem aí o auge, né, do partido nazista, antes da unificação em um só partido, quando ele já tem aí 43,9% dos votos e das cadeiras, né, 288 deputados já eram nazistas. A partir daí, Hitler vai fechar o parlamento, vai transformar a Alemanha num partido único, que é o partido nazista, né, e todo esse processo que a gente vai ver acontecer. Então, nessa primeira parte dessa aula, que é exatamente dos antecedentes, né, até a chegada da eclosão da guerra, nós tivemos como destaque, primeiro, o Tratado de Versalhes e as implicações desse tratado. Segundo, os momentos desestabilizantes dos anos 20, né, principalmente com a ascensão do fascismo e a crise de 1929. E também esse desenho, né, das eleições, mostrando que os alemães escolheram o partido nazista. Embora ele não fosse a absoluta maioria, quem colocou os nazistas no poder na Alemanha foram os alemães. Quem colocou os fascistas no poder na Itália foram os italianos.
Beleza? A gente continua a partir dessa evolução do que vai acontecer nos anos 30 até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, na próxima aula. Um grande abraço.